Amigas do meu coração, olha, são tantos anos juntas, tantos momentos vividos juntas e hoje a gente vai falar sobre algo lá do fundo do meu ser. Eu falo rindo assim, mas na verdade é um assunto importante que ao longo desses anos em que eu tenho canal aqui no YouTube, afinal de contas estamos aqui desde 2009, meu bem. Já trouxemos esses assuntos antes, algumas vezes, e eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre a intimidade, um pouquinho sobre a saúde íntima. Então, nesse vídeo eu quero fazer um relato a respeito de uma questão que eu tive no pós-parto que eu só resolvi agora, com um tratamento que eu não sabia que existia. Então hoje, além de mim, dando meu relato como mulher, a gente vai ter duas ótimas profissionais. A doutora Natália Venturelli, que é minha dermatologista, e ela também tem um braço no consultório dela, que faz esse cuidado com a saúde íntima, né, os tratamentos com o que tem de mais tecnológico, né, para te ajudar nesse aspecto, e a fisioterapeuta pélvica, a Paula, que fez um tratamento em mim, que é esse que eu vou trazer aqui para vocês, que além de fisioterapeuta pélvica, ela também tem pós-graduação em dermatologia. E as duas, assim, foram tipo anjos na minha vida. Então nesse vídeo vocês vão ver um pouquinho desse tratamento que eu fiz. E eu quero trazer o meu feedback de quem fez esse tratamento. De repente pode ser uma coisa que vai te ajudar daí também. Da mesma forma como eu não sabia que isso existia, talvez você não saiba também. Bora? Uma radiofrequência, né, que faz um aquecimento profundo em tecido. Então, o que você vai sentir? Você vai sentir um calorzinho, né, que provavelmente quando estiver dando o tempo do aparelho, porque ele tem um tempo de segurança, ele vai parar, mas você vai me falando o que você tá sentindo. Perfeito. Ele faz com que seu fibroblasto produza mais colágeno. Então, a tendência é seu corpo produzir mais colágeno. Então, a gente, de acordo com a sua queixa, a gente foca mais na região a ser tratada. Combinado. A gente faz tudo, mas a gente foca aonde tem desconforto. aonde você tem um desconforto. Perfeito. Tá? Paula, o que eu falei pra Nath, né, quando eu vim? E engraçado que eu tinha essa queixa e ela me falou que é mais comum do que a gente imagina. Então, por exemplo, na relação, na penetração é no começo. Eu sinto dor como se tivesse um atrito maior, logo no começo me dá um desconforto, depois passa. Só que assim, o meu filho tem 1 ano e 4 meses, eu tive laceração interna no canal vaginal. Eu tive muitos pontos internos, então o que eu imagino? O que fez ali uma cicatrização e deixou mais rígido, né? Uma fibrose. Uma fibrose, é isso. Então até hoje eu tenho desconforto. Eu espero que essa entrada, né, fique mais suave. Eu não sei de que forma que o tratamento atua, mas eu acho que deixa mais elástico, tira essa fibrose. E em relação à lubrificação, é normal. Sim, porque daí o que eu faço? O Dr. Bruno, né, meu ginecologista, meu obstetra, ele falou, Ju, usa lubrificante, porque realmente, enquanto você estiver amamentando, o corpo não vai, gente, não vai. A gente faz papo calcinha aqui desde antes de eu ser mãe, é importante trazer esses assuntos, porque às vezes essa informação não chega até você. Então a lubrificação não é mais a mesma, às vezes a gente tem secura até na boca, nos olhos. O corpo não tá, ele tá funcionando para amamentar uma criança. Exatamente. Então não vai ter a lubrificação, né? Mas provavelmente vai melhorar nesse ponto também. Ai, que bom. Vai bom. Melhorar, porque eu acho que um dos primeiros resultados do Exilis é o aumento da lubrificação. Ai, gente, pelo amor de Deus, por que a gente demora tanto, né, pra pedir ajuda? Porque às vezes tem vergonha, ou às vezes acha que faz parte, mas nem todo desconforto precisa fazer parte, ele pode ser tratado. É por isso que eu tô aqui com vocês hoje, entendeu? Pra mostrar caminhos, porque eu tô me permitindo entender como melhorar isso. Eu ia fazer fisioterapia pélvica quando o Liam nasceu, mas ainda era muito pandemia, sabe? Uma fase que eu tava super reclusa, eu tava muito introspectiva, acabei não recorrendo a essa ajuda também, que poderia ter feito muita diferença, né? A princípio, a doutora Natália e a Paula, elas me indicaram 4 sessões desse tratamento. Então eu gravei, né, o que vocês estão assistindo. Foi a minha primeira experiência e como muitas coisas na vida, assim como a primeira vez que você vai numa consulta ginecológica ou que você vai fazer um exame ginecológico, é um pouco sem graça, né? Talvez você fique meio sem jeito, um pouquinho desconfortável,
Mas, gente, sabe o que me ajuda muito nessas horas? É pensar que os profissionais que estão ali para te ajudar, eles têm essa capacitação, eles têm esse cuidado, então eles estão ali para isso. A gente que não tá nesse contexto diário acha estranho, né? Fica com vergonha, fica um pouquinho acuada, mas é lembrar que os profissionais estão ali para te ajudar e que tá tudo bem, que eles fazem isso muito provavelmente todos os dias da vida deles. Então respira fundo, lembra dos seus objetivos, lembra do motivo de você estar ali fazendo aquilo, é pra sua saúde, né? É pro seu bem-estar, é por você. Confia e vai. Inclusive, antes da gente continuar o vídeo, eu queria muito saber se você passou por isso, se você passa por isso. Se existe aí algum desconforto, se você vivenciou também uma laceração, né, como eu passei por isso, ou se há algum desconforto mesmo decorrente, porque independente da via de parto, gente, muda muito a questão da nossa lubrificação, os hormônios mesmo são responsáveis por isso, então às vezes você sente um desconforto que vai acabar fazendo parte, né, dessa retomada, né, da nossa vida afetiva, íntima e etc. Mas já falei sobre isso em outros vídeos que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Se você sentir de compartilhar como que você se sente, se você fez algum outro tipo de tratamento, alguma coisa que te ajudou, é muito válido. Deixa aqui nos comentários, porque isso acaba ajudando, né, outras mulheres. O seu relato ele pode ser super importante pra complementar também. Hoje, né, Nath? É hoje. É hoje, é o retorno da Fênix da Pepeca. É pra tratar por inteiro, né, Ju? Acho que a gente hoje tem que ter essa consciência. Eu acho que quando a gente fala de assunto de tratamento íntimo, a gente fala de perda urinária, de atrofia vaginal, de flacidez no pós-parto, a gente tá falando de 70%, 80% das mulheres. Então, Olha isso, gente. não é minoria, é maioria, que a gente fala pouco desse assunto e às vezes não sabe que tem tratamentos que às vezes não são cirúrgicos e que podem trazer um bem-estar pra mulher. Não, e precisa, sabe? Porque às vezes você tá ali num momento de resgate do seu feminino, você tá ali com o seu parceiro, tentando, né, ter o momento do casal, e aí você tem desconforto, e é ruim, e tipo, é uma reflexão muito profunda, porque a mulher e o prazer, né, Sim. sempre foram um tabu que a gente tá mudando, porque sentir prazer é uma coisa que todo mundo deveria sentir, que poderia sentir. E daí naquele momento em que você pode, né, ai, tá lá, eu tava da sofrência, não, vamos tornar isso funcional, né, melhorar essa parte funcional. Geralmente é uma sessão, quantas sessões? São 4 sessões, tá? De 3 a 4, dependendo da queixa. O Exilis, ele tem, a radiofrequência, ela tem essa capacidade de estimular 2 fibras. Então, a gente vai estimular fibra colágena e fibra elástica. Então, aquela dor, às vezes, da cicatriz, igual você estava falando que você tem, ela é uma cicatrização. Então, é um colágeno diferente, é um colágeno cicatricial. Então, ele precisa ser estimulado para que ele fique mais elástico. Ótimo. Então, esse é um aparelho que ele consegue trazer de volta elasticidade, que é o que a gente quer nessa região, né? A gente quer mais elasticidade, mais lubrificação, para diminuir dor, desconforto. Exatamente. Melhorar a relação de prazer, que ele tem essa relação. Gente, é importante, sabe? A gente precisa tirar umas coisinhas que vieram imputadas na nossa mente, algumas crenças, né? Que a gente se liberte, a gente possa entender que é um momento nosso e que tem que ser gostoso e que se não tiver, procurar ajuda profissional mesmo. Porque o certo é não ter desconforto, Exatamente. né? É o ideal, o natural, é você não sofrer naquele momento. A primeira sessão pra mim foi a mais desconfortável, não só nesse contexto que eu falei pra vocês de você ficar sem graça, né? Mas também fisicamente, porque eu ainda sentia muito a região, né, onde eu tive o ponto interno, onde essa cicatrização não foi ideal, então eu sentia bastante com o próprio aparelho, né, entrando ali, porque como o aparelho é muito similar àquele que a gente faz ultrassom transvaginal, tá? Então foi um pouco desconfortável, mas a Paula sempre falava, Ju, se sentir qualquer coisa, a gente para no seu tempo e tudo mais. E leva um tempinho, né, porque eu não sei os nomes técnicos, mas o aparelho ele vai esquentando a região, então precisa ficar ali durante um tempo, tudo você tem que realmente se ocupa, amiga, vai, ouve um podcast, assiste uma série, conversa com alguém pra realmente o tempo passar, porque às vezes parece que você tá ali, tipo, meu, e o tempo não passa. Mas, gente, na segunda sessão já melhorou, na terceira sessão já melhorou tudo. Tanto eu ficar mais à vontade ali naquela situação, quanto a própria sensibilidade. E daí, o que a gente fez? Foi evoluindo para sair
daquele lugarzinho que eu tinha realmente muito desconforto mesmo, você vai indo focando em outras regiões e por aí vai. Então isso que foi legal, porque vai cuidando de todo o seu canal vaginal ali, né, como um todo, para que você tenha até mais elasticidade daqueles tecidos, para que você tenha mais colágeno daqueles tecidos. E uma curiosidade sobre o tratamento é que elas falam, Ju, precisa testar. Precisa testar porque você precisa saber o resultado que você está tendo. E diferente de outros procedimentos que eu já fiz com a doutora Natália, que você vai ver o resultado depois de 3 a 6 meses, que são os tratamentos não invasivos, né, pro rosto, por exemplo. Tem coisa que você vai ver só depois de 6 meses, uma melhora na textura da pele. Esse te dá o resultado de uma forma muito, não vou dizer imediata, mas muito rápida. Então assim, na primeira vez que eu testei, depois da primeira sessão, eu ainda senti desconforto naquela região, né, quando a gente namorou aqui em casa, então eu tive relação, ainda foi meio mas nem tanto. Aí na segunda eu acho que não deu, eu falei, ai Paula, não rolou, né, tipo, às vezes não vai dar. Na terceira eu já senti uma melhora absurda, e daí nessas horas você para e pensa, meu Deus, eu tava num estágio de desconforto, de dor tão grande que eu não lembrava mais como era viver sem isso. E aí você passa a entender que é tipo uma nova vida. Assim como muitas vezes na nossa saúde você está super inflamada, com uma alimentação super carregada, uma alimentação que realmente está te colocando para baixo. Aí quando você melhora, faz um detox, você não se sente tão bem que você fala, nossa, eu nem lembrava como era isso. A mesma coisa lá embaixo. Eu nem lembrava como era isso. Se um dia, assim, eu não lembrava. Tá, resumindo. Então foi super importante ir acompanhando esse processo, né? Que é o meu caso, era interno. Às vezes você tem desconforto em outra região, você tem alguma outra questão, porque o tratamento, assim, vamos falar a verdade aqui, ele tem essa melhora, né? Esse benefício funcional, mas ele tem também uma melhora estética. Então se o seu negócio é ali nos grandes lábios ou em alguma outra região que você queira melhorar a textura da pele, a qualidade dessa pele, também é possível. Então também serve pra isso. O meu negócio era funcional, mas a gente, claro que se melhorar outras coisas tá ótimo. E eu até falei, eu nem vim, eu já acabei o tratamento, né, Paula, mas eu vim pedir pra ela falar um pouquinho sobre outros resultados que outras pacientes tiveram, porque às vezes não é no meu relato que você se encontra, mas você pode se encontrar em outros. Porque tem a radiofrequência, né? Isso. Como é poderoso esse negócio? Ele é demais. A radiofrequência, ela atua na flacidez. Pode utilizar no rosto, então empafada, pescoço, colo, mãos. Que versátil, né? E ele é utilizado, então, para a parte de estética íntima, que no seu caso não era estético, era funcional. Mas foi um bônus. Isso, E muitas mulheres, elas vêm com queixas inúmeras, assim. Por exemplo, incontinência urinária ao esforço, faz crossfit, escapa um pouquinho de xixi. Outras pela frouxidão pós-parto, independente do tipo de parto, se é normal ou cesárea. Porque pesa muito tempo ali o bebê, né? Então eu imagino que isso reflita no corpo como fica depois, né? Esse peso excessivo, independente por onde o bebê saiu, né? Exatamente. Por exemplo, mulheres que sentem dificuldade de lubrificação. Ele auxilia nesse processo também, então você se sente mais lubrificada. Olha só quanta coisa, né? Que às vezes a gente não imagina que uma tecnologia, no caso a radiofrequência, consegue ativar tantos benefícios, né? Pra mim era uma incógnita, nunca tinha ouvido falar, né? Sim. Eu fiquei passada, assim, como foi produtivo. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que agora, depois de 5 sessões, porque a doutora Natália, ela falou, Ju, já que o seu caso realmente era de muita sensibilidade, vamos fazer uma a mais. E aí depois de muito tempo a gente vai tendo esse acompanhamento, esse diálogo, pra ver se vai precisar fazer algum tipo de manutenção, porque melhora de fato, gente, toda a qualidade daqueles tecidos. E o que eu esqueci de falar pra vocês é que a gente também conciliou isso com os exercícios pélvicos, né? Então a Paula achou que a minha musculatura estava um pouco enfraquecida, ela me falou alguns exercícios para fazer no contexto diário, super simples, gente, é lembrar de fazer mesmo. Então, além desse tratamento, essa parte dos exercícios, né? E uma coisa interessante, tá, gente? Muitas vezes a gente quer recorrer à tecnologia, mas tem também o que é super simples, que inclusive a Paula enfatizou bastante, Ju, você precisa fazer os exercícios pélvicos em casa,
pensando no seu futuro, né? Pensando na qualidade do envelhecimento dessas musculaturas, porque a gente sabe que com o passar dos anos as questões de incontinência urinária, entre outras coisas, né, vale muito a gente pensar hoje como pode melhorar. Então ela me passou uma série de exercícios pélvicos para eu fazer no meu dia a dia, às vezes eu esquecia, mas eu tenho feito até, e é bom que a minha personal, a Carol, ela sempre lembra: Ju, aproveita que tá fazendo exercício aí, já faz os pélvicos junto. Então fortalecer essa musculatura é super importante também. Então a gente fez esse tratamento clínico e eu fiz também a minha parte em casa. E a moral da história é que eu não sei como era, gente, de verdade, ter esse alívio absurdo, absurdo. E eu não imaginava, Claro, eu confio na doutora Natália em tudo que ela me traz. Eu acho ela super atualizada, super humana, super sensível. Mas eu não imaginava que era um tratamento tão eficiente, tão rápido. E a Paula foi maravilhosa também, me ouvindo bastante. E tentando entender também. E me acolhendo, sabe? Porque às vezes a gente chega e acha que só a gente. E ela falou: não, o quanto que acontece, pessoas que vão se conformando e se acostumando com o desconforto e não buscam por ajuda. Então esse vídeo foi sobre uma questão íntima, mas que sirva de repente para outras esferas da sua vida. Você que está vivendo algum desconforto, de alguma forma, não se acostume com isso, não se conforme com isso. Então ter feito esse tratamento, que agora eu não lembro exatamente o nome técnico, eu vou deixar aqui na tela para vocês, né? Eu lembro da máquina que se chama Exilis, mas o nome da tecnologia eu não sei, vai estar aqui na tela. Foi super importante. Olha, o Liam tem 1 ano e meio. Só agora que eu fui olhar pra isso e falar: tá, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou passar minha vida inteira tendo extremo desconforto no momento em que eu posso ter prazer. E, enfim, a gente falou do prazer da mulher ao longo desse vídeo meu, de verdade, a gente não merece ficar passando por desconforto, por dor. Não se acostume com isso. E agora eu sou uma nova mulher. Ai, gente, que saudade. Lembra dos papos calcinha que a gente fazia lá no passado? Enfim, se você quiser ver também, tem relato de parto, do meu parto do Liam. Tem o meu relato de cesárea versus parto normal. Então eu falei tudo sobre essas questões, sobre a volta da relação do casal, sobre a parte hormonal, que a gente já não tem mais a mesma lubrificação que antes, isso demora. Então se você quiser ouvir um pouco mais sobre esses assuntos e os meus recortes, né, da minha experiência, eu vou deixar vídeos relacionados aqui na descrição pra vocês, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez. Um beijo no seu coração e a gente se vê num próximo vídeo.